terminando a carta sagrada de número 12, na quarta sessão do Tânia. Nos diz o Alter Rebbe que, baseado naquilo que nós pudemos expor anteriormente sobre o significado do versículo e a distinção que existe entre o ato da tzedakah, ato expressa algo que é um ato já feito, algo que já está presente dentro da pessoa, o ato da tzedakah reflete a natureza que já contida no indivíduo, no Yehudi, que o Yehudi por natureza é misericordioso, é praticante de bondade, então isso é chamado ato da tzedakah. Por outro lado, nós vimos que o trabalho da tzedakah, o serviço da tzedakah envolve um esforço adicional, envolve a pessoa romper os seus hábitos, sua natureza, e dar e doar muito mais do que ele está acostumado, talvez até muito mais do que ele gostaria. Para isso se exige um esforço por parte da pessoa, isso sim é considerado trabalho, isso sim é considerado um serviço. Por isso, a partir dessa distinção, nós também vamos entender que a recompensa para o ato da tzedakah na sua primeira forma exposta, acima, nós falamos que é shalom, uma pessoa que age fazendo tzedakah, mas com isso expressando a sua natureza, apenas então somente dentro dos seus padrões convencionais, da sua natureza. Então, o que ele atrai e desencadeia o resultado disso, a recompensa disso é shalom, a paz que ele traz, não só acima nas esferas superiores, mas também dentro de si a paz no conflito contra o mal. Mas já a recompensa e resultado de avodat tzedakah, da tzedakah, que é feita como um trabalho e serviço que envolve esforço, envolve o empenho por parte da pessoa, ela como quebrar sua natureza, etc. Daí então nós falamos que a recompensa disso será distinta, será diferente. A recompensa e resultado disso então passa a ser Hashket vabetach adolam. Isso passa a ser uma tranquilidade e segurança para sempre. Então ele vai nos explicar o porquê disso. As palavras do Alter Rebbe nos fala, Vezeu shekatuv. Portanto, voltando ao nosso versículo, esse é o significado de Vehaya Maaseh Tzedakah, que acontecerá por intermédio do ato da tzedakah. Em outras palavras, o versículo está nos dizendo, mesmo quando a pessoa fez a tzedakah como um ato natural, um ato espontâneo derivado da sua natureza de misericordioso e praticante de bondade, mas isso também produz um efeito. Chegam a tzedakah nikret beshem maaseh, mesmo aquela tzedakah que é considerada um ato natural, um ato espontâneo, velo beshem avodah, ou seja, não foi uma tzedakah que é considerado um trabalho, um serviço que exigiu da pessoa esforço e empenho de até lutar contra si, contra os seus padrões e limitações. Mesmo assim, mesmo só o ato da tzedakah, afal piken beitoreruta diletat, ele já serve como despertar inferior, ele já é um despertar que vem de nós aqui de baixo e causa um estímulo acima. Isso desencadeia uma reação espiritual, isso provoca itoreruta de leila, um despertar da energia divina superior. Isso meorer, isso já serve, mesmo somente o ato da tzedakah, o ato natural da tzedakah já serve para despertar e atrair Gilui Oren Sof Baruch Hu, uma revelação da luz infinita de Deus, Beheara Rabá, que essa revelação venha com uma luminosidade intensa, Veashpa'a Atsumá, e um fluxo divino é liberado, um fluxo imenso, um fluxo extraordinário. Isso mesmo através ou somente do ato da tzedakah, do ato natural. Com isso, através da revelação dessa luz intensa, desse fluxo extraordinário que ele atrai, Venaseh Shalom Bimromav, a pessoa consegue promover, consegue fazer, por assim dizer, paz até nas alturas celestiais, como nós explicamos, Vegam Bepamalya Shemata, e também na chamada comitiva inferior, ou seja, a pessoa consegue trazer paz e apaziguar também no plano terrestre, também dentro de si própria, conciliando o bem com o mal,
como explicamos, separando o mal do bem, fazendo o bem prevalecer e com isso trazendo para si próprio uma paz de espírito. Porém, ele continua e faz uma ressalva, apenas que aqui há um detalhe, uma ressalva, que nesse nosso mundo inferior, lo yitgaleh shalom ve'abirur, o piru dará me'atov ad et ketz, que esse efeito da tzedakah, esse efeito do ato da tzedakah que a pessoa produz e realiza aqui embaixo, o seu resultado, sua recompensa, sua consequência, que é a paz, essa paz, que paz aqui significa a liberação do bem que estava mesclado e aprisionado no mal, separação, exclusão do mal, separando do bem. Isso vai acabar com o conflito entre o bem e o mal. Porém, ele nos diz que essa paz só irá se revelar quando esse processo de refinamento, de exclusão do mal, etc., de exclusão do mal do bem, somente quando ele estiver completo, completado, isso só vai acontecer no final dos tempos, isso só vai acontecer no final dos tempos convencionais, quando o Mashiach chegar, quando o Mashiach se revelar, velo bisman galut canal, mas não na época de galut que nós vivemos, na época de exílio, quando a própria Shekhinah, a presença divina, também está, por assim dizer, no exílio, que nesse momento existe uma revelação divina muito baixa em termos espirituais aqui no mundo, quando nós estamos sem o Beit HaMikdash, quando nós estamos nesse estado de exílio. Portanto, esse shalom maior, essa paz que é obtida através da exclusão do mal, etc., ela não ocorre por enquanto, ela não se revela, ela não se manifesta. Nós vamos conquistando isso através das nossas realizações. Porém, essa luz não tem como se revelar ainda quando nós estamos no período, quando ainda estamos no período de galut, de exílio. Ela fica reservada, essa revelação irá ocorrer apenas quando Mashiach chegar, no final desses tempos de exílio, Kaniskar Leil, como mencionado acima. Rak beolam katan o Adam, porém nós vimos que até nisso existe uma exceção, que o ser humano, que o Yehudi em particular, que ele é chamado microcosmos, o pequeno mundo, se a gente não consegue desencadear e trazer de forma revelada essa luz divina no mundo inteiro, na época do Galut, porém no pequeno mundo que é o ser humano, no microcosmos, sim, é possível trazer uma irradiação dessa luz, um reflexo dessa luz. Isso ocorre como nós vimos, nos momentos propícios, momentos de aceitação, naqueles momentos que a gente se encontra tete a tete com Deus, quando a gente está vinculado a Deus, que isso é o momento da tefilá, da reza e oração, como Shkatuv. Isso também é precedido, introduzido pela tzedakah, como nós dissemos e associamos ao versículo que diz Betzedek echezefanecha, com tzedek, justiça social, através de tzedek, tzedakah, com tzedakah, assim dizia Rabbi Elazar, ele dava tzedakah antes, assim eu vou estar habilitado a contemplar o teu semblante e a me ligar a Deus, como mencionado acima. Porém, o problema é que essa intimidade com Deus, por assim dizer, esse vínculo com Deus, que atrai essa revelação divina para dentro de nós, energizando, iluminando as nossas almas, isso ocorre na hora da reza. Na hora da reza é um momento de elevação, é um momento sublime. Porém, a pessoa não está rezando o dia todo. O que acontece quando ele concluiu a sua reza, terminou sua oração? E daí ele vai para os seus afazeres mundanos, tratar dos seus negócios, do seu trabalho, ele vai estar envolvido com os assuntos terrestres de ordem material. Ele nos diz o que acontece, Achacharat Tfilah, depois da reza, Yuchal Liotara, Choser Veneor Bekal, o Leitarev Betov. Então pode acontecer que quando a pessoa já não estiver no momento propício, no lugar adequado, ele já não está na sinagoga, já não é horário da reza, ele não está em estado de contemplação, se concentrando nas palavras da oração, ele não sente esse vínculo com Deus. Então o que pode acontecer em seguida? Que o mal dentro dele volte a se despertar, ele acorde de volta ao mal, porque o mal ele não eliminou. Ele não é um tzadik, ele não eliminou o mal, ele apenas nocauteou o mal, ele anestesiou por algum tempo. Mas depois da reza esse mal pode
voltar a acordar com facilidade. Ou seja, nesse mundo físico materialista nosso, basta a pessoa sair aí pelo mundo e o apelo para o mal é muito, muito forte e intenso. Isso pode despertar o mal dentro da pessoa facilmente. O leitarev betov, que isso acaba mais uma vez se mesclando, se misturando com o bem. Quando a pessoa está caminhando pelas trevas espirituais desse mundo nosso, que é um mundo de escuridão espiritual. Então, mesmo que na hora da reza ele teve inspiração, teve elevação, ele obteve, captou alguma revelação divina dentro da sua alma, etc., mas depois, quando ele termina a oração e sai para o mundo dos negócios, as suas atividades, então aquele bem parece sucumbir, ou que ele desaparece, ele não evapora, mas o mal reacorda, reacende e se faz presente. Então ele nos diz, isso acontece quando a pessoa fez o ato de tzedakah. E o ato da tzedakah traz shalom, traz paz, essa paz de espírito, mas essa paz nós falamos que é temporária, que é uma paz provisória, a paz de espírito dentro da pessoa, que ela vigora apenas durante o momento da reza. Porém, em contraste com isso, ele nos fala achat tzedakah bibchinat avodah, aquele outro tipo de tzedakah, o segundo tipo de tzedakah de caridade que se refere ao versículo, que ele chama isso do serviço da tzedakah, o trabalho da tzedakah, aquilo que envolveu e exigiu da pessoa empenho, esforço, superação por parte da pessoa para dar muito mais do que ele está habituado, sua natureza, etc. Então, nesse caso, o resultado também é diferente e, como nós vamos ver, é mais consistente, sólido e duradouro. Inei מאשר יקרה וגדלה מעלתה במאוד מאוד. Ele nos diz uma vez que esse tipo de tzedakah que a pessoa faz, se superando, dando muito mais do que está acostumado, etc., anulando sua vontade, sua natureza diante da vontade de Deus, isso é uma coisa muito cara e preciosa diante de Deus, isso é algo muito grandioso e elevado, muito, muito extremamente elevado. Esse gesto, esse tipo de atitude é muito caro, precioso e grandioso diante de Deus. Biotó mevatel tivou retsono agufani. Ou seja, isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E sem dúvida o Criador, que melhor do que ninguém conhece a criatura, então ele também identifica e reconhece que para nós anularmos a nossa própria natureza, o nosso ego, nossa possessividade, nosso instinto de não só de sobrevivência, mas de autossatisfação, etc. Isso é algo muito difícil. Isso é um conflito enorme, isso exige muito trabalho, a pessoa trabalhar consigo, a pessoa tem que se esforçar muito. Porém, isso é extremamente valorizado e apreciado acima. O fato da pessoa anular a sua natureza e a sua vontade, mevatel tivou retsono agufani, a sua vontade corpórea, as suas inclinações físicas, quando a pessoa anula isso, mipnei ratzon elyon baruch hu, diante da vontade suprema de Deus. Então, conforme diz o Zohar nas palavras do Zohar na expressão cabalística, veitkaf yasitra achra, no momento que a pessoa realiza isso, ou seja, ele consegue rechaçar a sitra achra, o outro lado. O lado oposto à Kedushá, a santidade, o lado negativo. Então, quando a sitra achra, esse lado negativo é subjugado, e esse lado negativo também é o lado egocêntrico nosso, o lado possessivo, o lado que enfatiza eu quero, eu preciso, eu e eu e eu. No momento que a pessoa consegue subjugar essa sitra achra, esse lado oposto ao bem, esse lado contrário à santidade, então diz o Zohar, ela produz e realiza, ela desencadeia um efeito transcendental muito elevado. Se diz que com isso ela desencadeia uma reação que faz com que a luz e esplendor divino, uma luz especial e sublime, se desencadeie e se espalhe por todo
todo o mundo, por todos os universos. E essa é uma luz divina especial, porque se fala que o Kitaron Aor Minachoshech Dafka Knodá, é sabido que existe uma vantagem, existe uma superioridade nas palavras do rei Salomão em Eclesiastes, a vantagem, a superioridade da luz em relação à escuridão. Porém, ele nos explica no sentido mais místico e profundo que existe uma superioridade na luz quando ela vem da escuridão, quando ela vem a partir da escuridão. Não só que ela vem depois da escuridão, então a luz é mais valorizada, mas a luz que vem da própria escuridão, quando a escuridão é transformada em luz. Da mesma forma, quando nós conseguimos efetuar essa metamorfose interna, quando nós transformamos a nossa natureza, que é possessiva, que é egocêntrica, o nosso desejo de satisfação pessoal, quando nós transformamos isso e convertemos isso em doação, em vez de querer reter tudo, dar e doar, dar de si, dar tzedakah em grande medida, acima das medidas padrão, acima da nossa natureza. Para isso, anulamos nossa natureza, etc. Isso se chama itkafia sitracha, subjugar o lado negativo, o outro lado, o lado oposto. Isso desencadeia uma revelação divina, imensa, fabulosa. Isso é fruto dessa transformação, quando se transforma a própria escuridão em luz. Então, ele nos fala isso que é chamado no versículo de avodat tzedakah, o serviço, o trabalho da tzedakah, que exige essa superação por parte do indivíduo. Ele tem que quebrar a sua natureza, romper com seus padrões, seus paradigmas. Isso é algo extremamente precioso aos olhos de Deus. Isso é algo extremamente valorizado, porque Deus sabe o quanto nós precisamos, quanto era necessário para nós brigar, rechaçar esse lado negativo nos nossos instintos, inclinações. E isso de fato acaba desencadeando uma revelação do esplendor divino de forma maravilhosa em todos os mundos. Isso que ele nos diz, inclusive o Zohar fala naquele contexto, que essa itkafia sitraachra, esses atos que a gente consegue subjugar a sitraachra, o lado oposto, o lado contrário, quando a gente consegue subjugar o nosso lado egocêntrico, possessivo, etc., isso causa uma revelação intensa de divindade, diz o Zohar, yatir mishivcha achra, mais do que qualquer outro louvor obtém, mais do que qualquer outra coisa produz. E essa reação é uma reação maior do que o efeito de qualquer outra realização nossa. Então, uma vez que com essa tzedakah, o serviço da tzedakah, o trabalho da tzedakah é feito de forma tal que a pessoa quebra e rompe a sua natureza, por isso é muito caro e precioso aos olhos de Deus. E ele nos diz em seguida, já que uma tzedakah assim é tão poderosa, por isso também o seu efeito também é fabuloso. E lezot, por isso, em função disso, diferente daquela pessoa que agiu, fez o ato da tzedakah, já deu tzedakah e rezou, mas no caso desse indivíduo que quebrou sua natureza, superou sua vontade, e por isso o mal, no caso dele, não vai acordar e se despertar, não vai voltar a se despertar com facilidade. Então, ele não pode, ou seja, por si só, aquele mal, ele não está tão suscetível ao mal, esse mal não vai aparecer com tanta rapidez ou com tanta facilidade. A não ser que Deus nos livre, a própria pessoa atice esse mal, a própria pessoa queira despertá-lo ou atraí-lo sobre si, Deus nos livre. O ser humano foi dotado de livre-arbítrio. Se a pessoa quiser buscar esse mal lá no fundo e trazê-lo à tona, ela vai conseguir. Porém, se não é o caso, e a pessoa fez esse trabalho da tzedakah com esforço, ela fez esse serviço da tzedakah com empenho, etc., então com isso ela neutraliza o mal muito mais, de forma tal que esse mal não vai se manifestar, não vai voltar a se revelar facilmente ou rapidamente, ele vai ficar dormente, vai ficar anulado, neutralizado. Zeu Jekatuv, conclui o Alter Rebbe nos diz
Esse é o significado do final do versículo que nós mencionamos. O final do versículo nos fala... Isso está escrito Hashket vabetach hadolam, que uma pessoa que faz o trabalho e o serviço da tzedakah, ele vai conseguir a tranquilidade e a segurança para sempre. Isso que nós falamos, que ele vai conseguir não só uma paz temporária e provisória, mas ele vai conseguir alguma tranquilidade que perdura, que é mais consistente e duradoura para sempre. E aqui ele nos traz mais uma observação etimológica, a partir da qual também ele deriva um conceito místico. Diz que a palavra hashket, que nós traduzimos como tranquilidade, isso vem de sheket em hebraico, que significa silêncio. Silêncio está associado à tranquilidade. Mas ele nos diz que o termo hashket também está associado a mais uma raiz hebraica, o milashon shoket al shmarav, dehainu sheashmarim nifradim legamre min hayayin, ונופלים למטה לגמרי, והיין למעלה זך וצלול בתכלית. Ele nos fala que a palavra hashket, ela também está associada a um verbo que diz que hashket significa descansar, repousar. Se fala isso em relação ao vinho, quando ele é produzido, se fala que ele descansa sobre os seus restos, sobre os seus resíduos. Isso significa que os resíduos eles são completamente separados do vinho e eles ficam depositados no fundo quando o vinho está sendo produzido, e acima então paira o vinho puro, límpido, limpo, excluído de todos os resíduos e de qualquer sujeira. Então ele nos diz, aquele vinho que paira acima, que permanece acima, é um vinho totalmente puro e claro. Ele nos diz que da mesma forma, esse é o efeito que resulta do trabalho, do serviço da tzedakah, dentro da pessoa. Ou seja, quando a pessoa tem que trabalhar sobre si, para superar a sua natureza, para transcender os seus limites, nós também temos resíduos malignos, nocivos, coisas ruins dentro de nós. Mas se fala que quando a pessoa trabalha sobre si, rompe com sua natureza, quebra sua vontade e seus hábitos, com isso, o que ele faz? Ele obtém hashket, não só tranquilidade e segurança mais sólida, mas ele também consegue realizar esse efeito que ashmarim, que os resíduos negativos que ele possui dentro de si, que significam e simbolizam hembechinat tarov etrash benafsho, a mistura e mescla de mal presente na sua alma, ele consegue separar e excluir isso do seu coração. Nivrar venifrad meat meat. Isso é um trabalho, é um empenho. Não é que a pessoa consegue isso da noite para o dia, mas pouco a pouco ele vai excluindo mais resíduos, quando ele vai se habituando a não ceder aos seus desejos, a superar sua vontade, até na prática do bem, fazer o bem em medida superior àquilo que determina a sua vontade, que determina a sua natureza. Então, com essa atitude, pouco a pouco a pessoa vai também limpando a área, limpando o terreno, ele vai separando todos os resíduos negativos que ainda existem dentro da sua pessoa. Pouco a pouco ele vai expelindo tudo isso, até que isso cai no fundo. Todos os resíduos ficam lá no fundo, ou seja, eles voltam à sua fonte, sua raiz original. O mal se enquadra no mal, ele fica enterrado no fundo. No momento que o mal ele cai em direção da sua raiz e fonte, que isso está no plano inferior dos mundos, não é? Porque isso foi feito para ficar lá no fundo mesmo, para ficar jogado lá no fundo, assim como está escrito no versículo em Michá, no profeta Miqueias, que nos fala que Deus irá lançar todos os pecados deles, das pessoas, nas profundezas do mar. Então aqui fundo, quando isso é dito que é jogado no fundo ou quando está nas profundezas, significa que o mal é banido, é eliminado e ele volta para o lugar onde ele deveria estar, enterrado lá no fundo. Então,
Assim, também se fala que quando a pessoa realiza a tzedakah dessa forma especial, com esforço e com empenho, sendo considerado não só um ato de tzedakah, mas, mais do que isso, um serviço de tzedakah, um trabalho de tzedakah, ele também consegue, além de um efeito espiritual mais duradouro e sólido dentro de si, ele também consegue, através disso, ir eliminando o mal, todos os resíduos negativos que ainda estavam no seu caráter, na sua personalidade, e consegue jogar isso para o fundo, eliminando-os por completo.